Então, uma vez visto essas mudanças, vamos chamar assim, de regramento do sistema, o que acontece ao longo, né, desde a década, né, o início da década de 90, quando o Brasil volta aos mercados internacionais, né? Então, existe a, a esperança seria de que houvesse um aumento do fluxo de capitais e dinamizasse o mercado financeiro, especialmente o mercado de capitais brasileiro, houvesse uma possibilidade para as empresas financiarem no longo prazo, com maior volume de recursos, etc., porque agora estaríamos não só dependentes do mercado financeiro brasileiro, na sua capacidade de prover financiamento para o crescimento, mas agora também no mundo todo. Então, a ideia seria que nós teríamos muito mais recursos, poderiam aumentar a escala de produção, enfim, ganhos de eficiência de toda sorte, porque agora estaríamos mergulhados no mar de capitais de todo o planeta. Então, desde que fosse lucrativo, os recursos viriam, seriam aplicados nos projetos das empresas brasileiras. Acontece que isso não acontece exatamente dessa maneira. A gente pode ver aqui o primeiro momento, entre 95 e 2000, os fluxos são o fluxo de IDE, né, de investimento direto externo, esse azulzinho quadradinho aqui, ele cresce de fato, mais significativamente, mas ele é um fluxo que está muito relacionado aqui ao período de privatizações, que vai mais ou menos entre 96, 97, o auge aqui em 2000, e depois arrefece. Então, o investimento direto externo, ele tem uma característica de se relacionar mais com a atividade econômica. Então, num primeiro momento aqui, assim que o plano real tem seu impacto maior, a economia realmente cresce significativamente. A gente pode imaginar que, muito provavelmente, esse período entre 95 a 97, principalmente, é um período de crescimento por causa do crescimento da economia, né? Estabilização da moeda, da inflação, etc. Isso gerou, obviamente, uma atração para o investimento direto externo. No segundo momento, que já envolve a crise do real, né, em 1999, aqui tem mais a ver com as privatizações. Então, essa onda que está aqui em cima, o topo da onda, tem mais a ver com as privatizações, que são um volume considerável e que, de fato, atraem o investimento direto externo. Depois disso, ele volta a ter um declínio, basicamente relacionado com o fim do ciclo de privatizações e com uma recessão brutal que a economia passa aqui até 2003. Né? Agora, olhando os outros fluxos, né, os fluxos de portfólio, por exemplo, eles têm algum crescimento, mas nada muito significativo, por exemplo, se comparado com o IDE. E uma segunda característica dos fluxos de portfólios, e aqui portfólio de ações, né, entrada de capitais em bolsa, ele apresenta uma certa maior volatilidade do que o próprio IDE. Mas seja como for, a característica principal é a sua relativa insignificância. Não que seja insignificante, mas que não representou em volume, né? O IDE chega a ser 10 vezes maior do que os fluxos de ações, por exemplo,
não representou de fato o que se esperava, né, quando as reformas foram feitas. Adicionalmente, ele tem uma característica que no autor, o Ricardo Carneiro, chama de reversões, né? Então, às vezes ele cresce e logo, né, dependendo das condições internacionais ou mesmo domésticas, eles revertem, né? Podem ter uma reversão que chega até a ter fluxos negativos. Mais recentemente, eu vejo que ele volta a, a volumes muito baixos e até negativos, né? Então, uma primeira, e isso acontece com todos os tipos, né? Tanto o de ações, como de portfólio, quanto de renda fixa, que envolve títulos públicos, né? Mas o título público tem uma característica também peculiar, porque, obviamente, nos de renda fixa, né? A atração por conta da taxa de juros é o que define, vamos dizer assim, a entrada de fluxos para esse tipo, né, de aplicação. Ou, né, risco e retorno, né? O taxa de juros, a diferencial de taxa de juros com a taxa de juros internacional atrai, e do outro lado, o que repele é se aumenta muito o risco. E o risco aqui, ao contrário do que diz o autor Carneiro, o risco tem a ver justamente com a taxa de câmbio fixo, né? Então, até 2003, 2002, mais precisamente, nós tínhamos uma taxa de câmbio relativamente fixa, né? Então, o risco cambial foi sempre presente nesse período inicial do Plano Real. Então, isso tem um efeito importante, né? Para, inclusive, a reversão, né, como disse o Ricardo Carneiro, a reversão de aplicações em renda fixa. Então, o que isso quer dizer? A rentabilidade em dólares dos aplicadores de moeda externa depende tanto da taxa de juros que vai ser paga no dinheiro que ele aplicar em reais no Brasil, quanto depende da taxa de câmbio. Se a taxa de câmbio desvaloriza, pode ser que desvalorize tanto que não, a desvalorização mais que compensa o retorno que o aplicador teve ao botar dinheiro em taxa de juros doméstica, ou qualquer rentabilidade doméstica. Então, se ele espera uma desvalorização forte, a tendência é que ele retire os recursos, como a gente vê por aqui, ó. Todo mundo esperava em 98 que haveria uma desvalorização cambial. Então, essa expectativa, obviamente, faz com que os investidores retirem seus recursos da aplicação em reais e transfira para moeda originária, estrangeira, né? Então, agora, quando o Brasil torna para uma política cambial de câmbio flutuante, o risco da desvalorização é todo, né, da flutuação cambial é todo do aplicador, né? Então, seja como for, a questão aqui é que, ao contrário do que até faz parecer crer o Ricardo Carneiro, mas ele fala claramente que os fluxos de portfólio não chegaram a ter um volume significativo como se planejava. Já os fluxos de IDE, né, de investimento direto externo, eles tiveram um início impulsionado pelo crescimento econômico e depois pelas privatizações, mas depois ele retorna para patamares mais baixos devido à recessão. Ao longo da próxima década, né, a partir de 2003, principalmente 2006, aí ele vai mudar de patamar muito significativamente.
ele cresce umas 10 vezes. Então, o nível do investimento direto externo na economia brasileira chega a patamares muito elevados já por 2010. Por que isso? Porque a economia está crescendo muito mais do que crescia no passado e as oportunidades de investimento vão se abrindo, vão entrando. Enquanto os outros fluxos, eles se mantêm mais ou menos similares, o seu padrão similar ao que aconteceu no início das reformas lá na metade da década de 90. Bom, enquanto a gente viu que os fluxos de capitais, né, diretos, né, financiamento direto, de chamar assim, fora o IDE, não tiveram, não decolaram como se previa quando se fez as reformas, mas mantiveram as características de volatilidade, etc., de sempre. Os empréstimos, por sua vez, também não decolaram. Quer dizer, ainda que vários mecanismos de incentivo a lançar títulos e tomar crédito externo, né? Facilitação burocrática de incentivos fiscais, etc., eles também, o volume não tem sido significativo. Se vocês comparar com o volume de IDE, por exemplo, alguma coisa próximo de 3, 4 vezes esse valor máximo aqui dos empréstimos de longo prazo. Seja como for, esses são típicos empréstimos realizados por bancos. E veja que ao longo dos primeiros 10 anos de reformas, você não alcançou um volume significativo de crédito, de tomar de empréstimos pelos bancos no exterior, bancos brasileiros no exterior. Então, o volume de crédito externo, bancário, ele não decola, né, por assim dizer. E sofre de reversões também significativas, né? Então, claro, quando a economia está se saindo melhor, o câmbio aqui estava relativamente fixo, então fazia sentido, né, os bancos tomarem empréstimo no exterior para financiar compras de ativos, por exemplo, de renda fixa no Brasil. Alguns ativos de renda fixa, como o título de dívida do governo, tinha proteção cambial. Então, mesmo com a desvalorização cambial em 99, esses agentes estavam protegidos por esses títulos com variação cambial. Quer dizer, se o câmbio varia, o próprio valor do título corrige pelo câmbio, né? Após esse período de desvalorização, esses títulos são reduzidos, né? O governo começa a reduzir a emissão de títulos com variação cambial, especialmente a partir de 2003, e as aplicações, as tomadas de empréstimo externo, por bancos principalmente, ficam em patamares bem mais baixos até 2006, e aí ele começa a ter uma flutuação mais ampla durante o período, né, que é bem típico dos empréstimos bancários, né. Quando a economia começa a crescer, ele toma mais créditos que são mais baratos relativamente, pagam taxa de juros mais baixas do que no exterior, então isso incentiva a tomada de crédito externo. Quando a taxa de juros brasileira cai, então desincentiva a tomada de crédito no exterior. E assim vai no ciclo